Vamos para mais uma sequência de 3 vídeos sobre um paradigma específico de projeto de algoritmos, igual eu fiz com algoritmos gulosos, vou tentar lembrar de pôr no card, mas agora a gente vai fazer sobre programação dinâmica, que é uma técnica também bastante importante, que também pode ser usada em uma quantidade gigantesca aí de problemas. Então, programação dinâmica, eu vou hoje falar o conceito básico, né? E com certeza não é o GIF que era para estar aí se eu não tivesse salvo esses slides como PDF só para poder fazer isso aqui. Mas antes de tudo, eu quero começar a falar sobre Fibonacci. E aí, você deve falar, pô, mas eu já vi Fibonacci muitas vezes, né? Estou fazendo doutorado aqui, aí você já viu no técnico e na graduação e no mestrado. Mas segura aí que tem um motivo específico para esse cara aparecer aqui. Então, para quem não conhece, ou para quem já conhece, relembrar aqui, a sequência de Fibonacci, ela tem essa definição que é recursiva, certo? Então, ela tem essa relaçãozinha de recorrência, né, que eu consigo pensar nela diretamente com uma recursão. Então, eu faço uma pergunta, quanto que é o Fibonacci de n? A resposta é o Fibonacci de n, a não ser que seja um caso base aqui, que é n igual a 1 ou n igual a 2, Fibonacci é dado por essa relação, que é uma recursão. Então, é lógico que a gente pode pegar esse aí e implementar de forma recursiva, aquela recursão mais simples, né? Que a gente faz aquela função fib de n, e aí aqui primeiro você começa com if para os casos base, e se não, né? Ou você já dá um return aqui para não precisar do else, e aí você faz as chamadas recursivas aqui de fib n-1 mais fib de n-2, né? Isso aqui é quando você vê uma relação assim, desse tipo, a recursão é direta e o algoritmo fica bem fácil de se implementar. Então tá aqui, né? Eu rabisquei no slide anterior, mas esse é o algoritmo um pouco mais bonitinho. E aí qual que é o problema disso, né? Tá correto? Tá correto, funciona. É muito fácil de mostrar, né? Que se aquela relação de recorrência, seu código implementa exatamente aquilo. Mas será que é bom isso? Eu vou mostrar para vocês como que fica a árvore daquela recursão para um número bem pequeno, 6. Então, o Fibonacci de 6, quando eu implementar aquilo, o que vai acontecer é o seguinte. O Fibonacci de 6 vai chamar o Fibonacci de 5 e o Fibonacci de 4. E aí o de 4 vai chamar o de 5 vai chamar o de 4 e o de 3. O de 3 vai chamar o de 2 e o de 1, que são casos base. E aí, lá do outro lado, então tudo isso que eu falei até agora, né, é desse lado da recursão aqui, ó, lado esquerdo. Agora, lá do outro lado, no lado direito, começa tudo de novo no Fibonacci de 4. Então, enquanto o Fibonacci de 5 eu calculei uma única vez aqui, Fibonacci de 4 eu calculei uma e duas vezes. O Fibonacci de 3 eu calculei uma e duas e três vezes. O resto aqui, Fibonacci de 1 e de 2, são caso base, por isso que eles viram folhas aqui nessa minha árvore de recursão. Só que aqui já dá para entender que se eu aumento para 7, que essa coisa aí ela vai aumentando aí num certo tamanho que eu já vou discutir já já, mas cresce bem rápido. Por exemplo, no Fibonacci de 7 mesmo, o Fibonacci de 5 que não aparece aqui mais de uma vez, ele apareceu uma vez do lado esquerdo e uma vez do lado direito, porque ele já ia fazer parte aqui, ó. O 4 ia aparecer mais uma vez lá, que seria o filho daquele Fibonacci de 5 igual esse aqui. Então, esses números vão se repetindo, eu preciso ficar refazendo o cálculo e descendo novamente na minha árvore de recursão, só que no outro ramo. Agora a pergunta é a seguinte, e se eu já armazenar as soluções que já foram calculadas? Aí eu faço uma recursão um pouquinho mais inteligente. Eu começo, por exemplo, aqui, vou para o meu Fibonacci de 5, aí eu desço sempre para a esquerda ali Fibonacci de 4, Fibonacci de 3 e aí eu caio nos dois casos base. Na hora que eu volto na recursão, lá no Fibonacci de 4 eu caio no outro caso base. E no Fibonacci de 5 eu caio Fibonacci de 3. Mas se eu já armazenei as minhas respostas, então eu faço uma poda aqui onde está esse x, né? Eu não preciso nunca mais descer aqui, né? Nesse nível de recursão que está aqui. Porque eu já tenho a resposta para o Fibonacci de 3. Se eu continuar fazendo isso, vai acontecer uma poda parecida lá no outro ramo, que é aqui onde está esse Fibonacci de 4. Eu posso fazer uma poda porque eu já calculei ele aqui, ó. Então está resolvido o meu problema. Com esse número de operações que está aqui na tela, eu já
calculo meu Fibonacci de 6. Então, essa abordagem que eu acabei de mostrar é uma abordagem que a gente conhece como top-down. Top-down significa que eu faço uma pergunta sobre o problema maior. Então, o Fibonacci de 6 é um problema com um n relativamente grande. E a resposta desse problema é feita por recursão, até o subproblema trivial. Então, eu vou diminuindo ali e vou tentando achar a resposta dos meus problemas pequenos, e aí eu retorno, juntando elas para chegar no meu problema grande. Não é como divisão e conquista, não estou dividindo o problema no meio. Tá? Eu estou perguntando para números menores qualquer resposta e usando isso para compor a minha resposta maior. Só que aqui tem uma coisa interessante, né? Essa coisa que eu falei de armazenar as minhas respostas, eu coloco isso num lugar chamado matriz de memorização, que pode ser um vetor ou outra estrutura de dados. E não, eu não errei a digitação, é matriz de memorização mesmo, não tem o R. Quem errou ou fez de propósito só para chamar a atenção foi o Richard Bellman, que é um cara importante aí, a gente vai falar dele já já. Aí você pode falar assim, bom, mas eu sei fazer esse cara aí sem recursão. Eu já fiz isso na graduação, no técnico, não sei onde, não sei onde. É verdade, você pode fazer, que é desse jeito aqui. Você constrói um vetorzinho de n mais 1 posições dessa maneira aqui. Começa ele com 0 ou qualquer lixo de memória aqui, porque o 0 para mim não importa. Na posição 1, que é caso trivial, eu coloco a resposta do 1, Fibonacci de 1, que é 1. Na posição 2, eu coloco a resposta de um caso trivial também, 2, cuja resposta é 1, Fibonacci de 2 dá 1. Daí para frente eu faço esse forzinho que está aqui embaixo, né? Então eu faço para um i de 3 até o n que eu quero, eu faço isso, né? O vetor na posição i, ele é v de i menos 1 mais v de i menos 2. E essas respostas já estão aqui. Então para o 3, ó, eu vou consultar a resposta aqui do 2 e vou consultar a resposta aqui do 1. No 4, eu vou consultar a resposta aqui no 3 e vou consultar a resposta lá no 2. Esses caras já estão calculados. Mas veja só, esse vetor V é exatamente uma matriz de memorização. Essa solução de construir da resposta dos problemas menores e usando ele para construir a resposta dos problemas maiores é uma abordagem que a gente chama de bottom-up. Então, do menor para o maior, bottom-up. O que a gente acabou de fazer, essas duas coisas, né, esse Fibonacci desses dois jeitos, bottom-up e top-down, são exatamente programação dinâmica. Então, era até para eu ter mostrado esse slide antes. Parece que eu não estou falando de programação dinâmica, mas eu estou. Então, antes de falar de fato mais coisas de programação dinâmica, mostrar problemas, etc., deixa eu ler o que dá base para isso, que é o princípio de otimalidade de Bellman, que é do Richard Bellman, que eu falei agora há pouco, que é esse cara que está aí. Eu vou ler palavra por palavra, tá? Ele fala o seguinte: o princípio de otimalidade de Bellman é uma estratégia, a definição dele é: uma estratégia ótima apresenta a propriedade segundo a qual, despeito das decisões tomadas para se atingir um estado particular num certo estágio, as decisões restantes a partir deste estado devem constituir uma estratégia ótima. Parece uma salada de palavras aí, então eu acho que vale mais a pena tentar desvendar o que está escrito nessa frase. Mas, uma vez que a gente viu esse Fibonacci desse jeito, dá para entender que cada resposta que eu quero é um estado. Na verdade, a resposta final, eu quero Fibonacci de 6, lá no meu exemplo, é o último estado de uma pergunta lá. Mas ela depende de estados anteriores, né? Que são os Fibonacci de números menores. Quando a resposta de um determinado estado do meu problema ela é composta pela resposta de outros estados, então, se eu tiver uma resposta ótima para esses meus outros estados, eu consigo compor a resposta ótima para esse estado aqui. É isso que essa frase confusa quer dizer. Lá no livro do Cormen, tem a frase mais ou menos do jeito que eu coloquei aí, que é a mesma coisa, tá? Mas escrita de um jeito diferente. Que é, para um dado estado do sistema, a política ótima para estados remanescentes é independente da política de decisão adotada em estados anteriores.
Mas, usando tudo isso, programação dinâmica consiste nessas duas coisas: resolver subproblemas e memorizar. Então, eu resolvo problemas menores, eu armazeno a resposta disso porque eu sei que eu vou precisar delas para compor o problema maior. Então, uma vez que a resposta de um problema depende desses subproblemas, e independentemente se eu vou ter que usar ele várias vezes, etc., eu simplesmente o armazeno, uma forma de acessar diretamente. Então, por isso que é uma matriz, um vetor, eu consigo fazer o acesso em O de 1 e pronto, meu problema está resolvido. Geralmente, um problema que a gente consegue solucionar aí por programação dinâmica, ou ele é naturalmente uma relação de recorrência, assim como o Fibonacci, que está aí de novo, ou eu consigo modelar ele, modelar as respostas de problemas como uma relação de recorrência. E aí eu consigo resolver ele de forma bem fácil, né? A implementação acaba sendo bem fácil. Nem sempre é fácil enxergar a relação de recorrência, mas uma vez enxergada, a implementação fica tranquilinha. Daqui para frente, eu vou começar a falar de alguns problemas para ir mostrando com exemplos como que a gente constrói soluções baseadas em programação dinâmica ou simplesmente PD. Vou voltar no problema do troco, que eu falei lá nos vídeos de algoritmos gulosos sobre o problema do troco, só que com conjuntos de moedas específicos, né? E aqui eu vou mostrar para moedas arbitrárias. Inclusive lá no Algoritmos Gulosos eu mostrei um contra-exemplo, falando que o algoritmo guloso não funciona para qualquer conjunto de moedas. Vou falar de novo o que é esse problema do troco. Então imagina que eu tenho um conjunto de valores de moedas na minha moeda, né? No meu valor monetário. E essas moedas pertencem os valores de moeda pertencem aos naturais, mais especificamente os naturais maiores que zero. Então, por exemplo, eu posso ter moedinha de 1, geralmente eu assumo que eu tenho, tá? A unitária, porque é necessário, senão eu não consigo de fato ter algumas respostas, né? Eu tenho, por exemplo, de 3, de 7 e assim por diante até 125. Ou R$1,25. Imagina que eu tenho essa moeda aí. A ideia desse problema é, dado um valor que eu tenho que dar de troco para alguém, eu quero minimizar o número de moedas que compõem esse valor. Dado que eu tenho infinitas moedas de cada um desses valores aqui, tá? Mas estender para quando não tem infinitas moedas é trivial. Vocês vão pensar nisso depois. Então, vamos colocar alguns nomes, né? Eu vou chamar de T de N o troco ótimo, né? Ou seja, o menor número de moedas, para um valor que eu tenho que devolver N. Então, se X... imagina agora que eu tenho um oráculo, tá? Se X é o valor que eu devo dar, e esse oráculo está falando para mim, olha, para você dar o troco ótimo, dado um certo valor N aí, você tem que dar essa moeda de X. Na verdade aqui eu até tirei o N, coloquei o P, para a gente não pensar que isso serve só para a resposta final. Isso serve para qualquer estado do meu problema, tá? Em que eu tenho que dar um troco de P, de valor P dinheiros. Se meu oráculo falou isso, logo a minha resposta ela é dada por T de P, né? É 1. Esse 1 é o número de moedas que eu tenho, que é o X, tá? Uma moeda de valor X, mais a resposta para o outro subproblema, cujo valor do troco que eu tenho que dar é P, menos esse valor X. Com números fica mais fácil. Então imagina que P é igual a 15. E aí X é igual a 5. O que eu estou falando é, se na minha resposta ótima eu tenho que dar uma moeda de 5, então o T de P é igual a uma moeda, essa de valor 5, mais o P de 15 menos 5, que no caso, ou o P não, desculpa, o T, né? O T de 15 menos 5, que no caso é 10. Mas qual que é o único problema aqui que ainda não apareceu a resposta para ele, né? Eu não sei, esse X aí tem um oráculo me dando a resposta, mas eu não sei que X é esse. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar diferentes valores para esse X. E aí acaba que eu caio nessa relação de recorrência.
para um valor n, o número de moedas que eu tenho que dar de troco, minimizando, né, o número de moedas, é o seguinte: 1, que é uma moeda que eu estou escolhendo, mais o mínimo. E aí eu vou olhar para todos os valores de moeda. Então lembra que esse meu vetor m aqui é o número de valores de moedas disponíveis. Vou olhar para todas as moedas que tenham valor menor ou igual a n, ou seja, o troco que eu ainda tenho que devolver. Menor ou igual porque imagina que eu tenho uma moeda de 7 e eu tenho que devolver 7, tá? Então eu vou dar aquela moeda e pronto. E aí, para cada uma dessas moedas menores ou iguais ao valor de n, eu tento isso aqui, né? Eu tento ver qual que é o t de n menos aquele valor. E isso se o n for maior que zero. Porque quando o n for maior que zero é o caso trivial. Então eu chego no zero aqui. Então, caso trivial, o retorno da recursão, se eu estiver fazendo recursivo, top-down, está aqui. E aqui, ó, essas respostas aqui vai me dar t de coisas diferentes, t de coisas. Esse t de coisas, se eu não memorizar, eu vou ter que calcular ele um monte de vezes. Porque eu vou ter que calcular ele para cada um valor das moedas ali, de subtração, etc, né? Então, por exemplo, para fazer a resposta do t de 15, eu posso ter que passar pelo t de 10, se eu tiver dado uma moeda de 5. Só que imagina que valeu a pena, né, em algum momento, eu ter usado moedas e eu chego num subproblema t de 12. Mas se eu tiver uma moeda de 2, eu também vou ter que calcular o t de 10. Ah, mas se eu tinha lá o t de 18, eu tenho uma moeda de 8, então eu vou ter que chegar no t de 10 de novo. Deu para entender, certo? Para que serve a memorização aqui? Faltou um parênteses, né? Então tenta implementar essa relação de recorrência do problema do troco. Fica mais fácil até de entender o que está acontecendo aqui. E porque eu sei que não é tão fácil de entender assim de primeiro, que eu deixei essa foto que eu tirei do livro do Tim Hofgarden, que é aquele livro Algorithms Illuminated, a parte 3, que é de algoritmos gulosos e programação dinâmica. Na parte introdutória de programação dinâmica, ele deixa esse recadinho, que ele fala que é totalmente normal você se sentir confuso da primeira vez que você vê PD. Ele fala que a confusão não deveria te desencorajar, e eu reitero, não seja não seja desencorajado por causa dessa pequena confusão no início, tá? Isso não representa uma falha intelectual de sua parte, mas sim uma oportunidade de se tornar ainda mais inteligente. Isso é o que o Tim Hofgarden escreveu lá, e eu concordo plenamente, porque inclusive ele comenta meio que por cima isso lá. Programação dinâmica parece muito difícil quando você vê uma vez. Talvez quando você vê 2, 3, 4 coisas diferentes, ainda começa a amadurecer alguma coisa na sua cabeça. Mas logo, logo você percebe que todo problema que você consegue abordar com programação dinâmica tem mais ou menos a mesma cara. E aí você começa a aprender por padrão como que se monta essas como se monta essas relações de recorrência, e então resolver ele rapidamente com um algoritmozinho de programação dinâmica. Por isso, nos próximos vídeos aí vai ter mais problema para a gente resolver, começando com um problema que eu já instiguei vocês nas aulas de algoritmos gulosos, que é o problema da mochila. Fica aí para os próximos.